Conexão Sapiens, a ciência desvendando você. Evidências. Este episódio faz parte da playlist Bate-Papo com Caldi, do canal no YouTube do Modus Poirã sobre crescimento profissional. Oi pessoal, bom estar aqui de volta no canal do Modus Poirã. E hoje eu vou conversar sobre um assunto muito importante na vida de praticamente todo mundo. Tanto do ponto de vista profissional, quanto do ponto de vista pessoal. Bem, como você já deve saber, eu sou médico, pesquisador e durante quase 2 décadas fui também um executivo da indústria farmacêutica, trabalhando em pesquisa e desenvolvimento de tratamentos para o câncer. E participei de painéis da Sociedade Americana de Oncologia, painéis da National Academy of Science, né, sobre políticas de oncologia, e inúmeros trabalhos colaborando com o NCCN Guideline, né, o guideline de câncer mais conhecido no mundo hoje, etc. Então, durante a minha carreira, basicamente eu posso falar que o que eu fiz foi fazer pesquisa e desenvolvimento para criar evidências sólidas que trouxessem avanços no tratamento de pacientes com câncer. As evidências, o que é uma evidência sólida, é algo que requer um trabalho longo, profundo, árduo, para criar uma evidência que permite uma recomendação que é extremamente bem fundamentada. Tá, e eu fico um pouco chocado, vou ser bem honesto, quando eu olho o que está sendo publicado nas mídias sociais. Existe um argumento, isso é baseado em ciência, e eu acho que está um pouco na moda falar que a recomendação desse influencer ou daquele influencer é baseado em evidência. Porém, o que é ser baseado em evidência de verdade? Se você falar assim, olha, como é que você pega e baseia algo em evidência, em sólida ciência, de uma forma robusta, de qualidade? O que é o padrão ouro desse processo? Bem, o primeiro ponto disso tudo é método pelo qual você concluiu que aquela evidência é robusta. Tá? Então, se você pegar, por exemplo, o guideline do NCCN, o consenso do NCCN, que é um consenso de oncologia, mas e você pode olhar vários outros consensos, não só esse, consensos de alergia e imunologia, consensos de cardiovascular, consensos de neurologia, etc. Você vai achar inúmeros consensos de extrema qualidade. E qual é o processo pelo qual este consenso constrói uma evidência? Geralmente envolve um painel multidisciplinar, então um grupo de pessoas, cientistas, médicos, enfermagem, fisioterapia, radioterapia, cirurgião, todo mundo senta e representantes de pacientes, de organizações não governamentais de pacientes. Este painel multidisciplinar revisa a ciência e conclui: esta é uma evidência sólida. Agora, quando você olha os posts na internet, no Instagram, etc., geralmente a opinião de uma ou outra pessoa, 2, 3 pessoas, ou talvez até uma, e qual é o debate, como chegou a essa conclusão, é muito pouco transparente. E no caso do painel de um consenso, o processo todo é muito transparente, todo mundo tem que declarar caso tenha conflito de interesse e deixar bem transparente quais são as limitações daquela evidência em si. E num post no Instagram não tem nada disso, né? Isso aqui vai fazer bem, todo mundo tem que fazer isso ou tem que fazer aquilo. Então é muito superficial, diria até leviano, a forma como as recomendações são desenhadas na mídia social em geral. Isso a gente está falando da saúde, tá? Eu estou usando o exemplo do NCCN, mas isso é aplicável em qualquer situação. Se você quer falar de evidência na intervenção por exemplo, como você pode aumentar o nível de autoconsciência dentro da sua profissão? É uma intervenção, certo? Você pode
a olhar evidências científicas que demonstram um aumento da autoconsciência. Isso é fundamental para líderes, e se você olhar em pesquisas de departamentos de psicologia organizacional, você vai ver estudos sérios demonstrando metodologias diferentes para aumentar o nível de autoconsciência no trabalho, certo? E isso é uma intervenção. E você pode sim desenhar e avaliar as evidências para diferentes intervenções, diferentes abordagens, para saber se essas evidências são robustas ou não. É muito parecido com o processo que você faz evidência para tratar câncer. Porém, você pode ter um processo robusto ou você pode ter um processo superficial, de baixa qualidade. A grande maioria do que a gente vê na mídia social não tem qualidade nenhuma, nem tem muito processo. Outro ponto importante é a qualidade da evidência em si, tá? Então, por exemplo, uma das coisas que eu falo no Modus Porã é a importância de você treinar e desenvolver a metacognição, tá? Ontem eu estava revendo um artigo que revisou, acho que 21 meta-análises, né, com dezenas de estudos randomizados, e o total de número de sujeitos que participaram das pesquisas foi cento e poucos mil sujeitos e mostrando um impacto do treinamento na metacognição na melhora da performance acadêmica. Então, essa evidência é uma evidência de um nível muito robusto. É uma análise de mais de 20 meta-análises, não estou falando de... E uma meta-análise é uma análise de dezenas de estudos. Então, você tem dezenas de estudos formando uma meta-análise e 20 e poucas meta-análises formando o consenso. Então, você vê que essa recomendação que eu faço frequentemente da importância do treinamento da metacognição para o seu desenvolvimento acadêmico, profissional, para o treinamento do pensamento crítico, é baseado num volume de evidências absurdamente alto, tá? É diferente de uma pessoa pegar um artigo, que não foi contextualizado na ciência, ou seja, é um estudo isolado, e falar: "Olha, por causa desse estudo aqui, você tem que fazer X, você tem que fazer isso ou aquilo", independente da área, né, pode ser uma área educação, área de desenvolvimento profissional, área de treinamento cognitivo, qualquer área. Um estudo isolado não é uma evidência muito forte. No caso do NCCN, um estudo isolado, ele é uma categoria muito baixa e frequentemente nem entra como evidência, nem entra como recomendação. E tem 3 categorias, né, categoria 1 é quando você tem vários estudos mostrando a mesma coisa, uma meta-análise ou várias meta-análises. O categoria 2 é quando você tem um estudo pequeno ou poucos estudos. Categoria 3 é quando é uma coisa anedótica, estudos cohort ou estudos prospectivos, mas não controlados. Então você tem várias situações em que a qualidade da evidência varia, tá? E quando você fala: é baseado em evidência", você tem que entender o tamanho e a robustez e a força daquela evidência por trás da recomendação. E como você contextualiza. Por exemplo, você pode ter uma recomendação sólida de evidência de que algo funciona, né. Por exemplo, se você usar certos tratamentos em câncer, esses tratamentos funcionam. Tem uma evidência sólida de que é melhor tratar por exemplo, com quimioterapia do que não fazer nada em alguns tumores. Porém, hoje em dia tem alternativas melhores, então você tem que contextualizar aquela evidência de acordo com tudo que existe para aquela intervenção. Outro ponto fundamental é o conflito de interesse, tá? Então, é fundamental que as pessoas deixem claro se há ou não conflito de interesse em alguma recomendação. Tá, então, por exemplo, quando eu, ah, converso e faço uma recomendação, e eu trabalhava na indústria farmacêutica, a primeira coisa que eu tinha que falar é: "Eu trabalho na indústria farmacêutica, eu tenho um conflito de interesse, portanto, tudo que eu falar é baseado em evidência e você pode questionar as evidências do que eu estou afirmando",
tá? Então, transparentemente, você demonstra que há um conflito de interesse e todo mundo tem um certo conflito de interesse, mesmo o pesquisador que faz pesquisa em cirurgia tem um certo conflito de interesse, porque quer ver a cirurgia dar certo, né? O radioterapeuta acha que a radioterapia talvez seja melhor. Então tem um certo conflito de interesse, eu quero isso vá para frente. Então, não é que ninguém possa ter um conflito de interesse, isso não existe. O fundamental é que este conflito de interesse seja, descrito, esteja claro para as pessoas, né. Então, por exemplo, quando uma pessoa está promovendo um treinamento, um curso ou falando alguma coisa, ela tem que claramente demonstrar as evidências, porque é óbvio que essa pessoa tem um conflito de interesse, tem um interesse financeiro. Então entender o conflito de interesse da pessoa que está fazendo uma afirmação relacionada à evidência é fundamental e faz parte de um processo robusto. Bem, outro ponto importante é que a evidência, ela geralmente informa qual é a população, subpopulação que vai se beneficiar, o tamanho do benefício, se esse benefício é sustentado a longo prazo. Então, existem vários fatores que são importantes se entender quando se faz uma recomendação. Então, fazer uma recomendação genérica, abrangente, sem nenhum nuance, sem nenhuma descrição mais refinada a respeito de como aquele benefício vai, acontecer, quanto tempo vai demorar, qual o potencial a melhora, se essa melhora acontece para todo mundo, ou se existe um subgrupo que se beneficia mais, etc, etc. Então, entender esses nuances de como fazer uma recomendação é fundamental também. E quando você olha na mídia social, as recomendações são frequentemente genéricas, amplas, e não tem uma descrição de nenhum nuance ou subpopulação ou subgrupo, tamanho do benefício, e se o benefício é prolongado, etc. E se esse benefício pode crescer em outras áreas, etc. Então, essa falta de nuance, essa falta de descrição mais específica a respeito do porquê aquela intervenção é importante, também reflete a baixa qualidade das evidências que a gente observa por aí. Por fim, toda ciência tem que estar sempre sendo atualizada, né. Esses dias eu estava olhando o LinkedIn e eu vi uma publicação, um estudo, recente mostrou que o açúcar traz mais consequência para o risco cardiovascular do que o colesterol, né. E o estudo interessante, o estudo muito bem publicado, etcétera. Só que o estudo é de 2014, não é recente, né. Então, eu fui atrás da publicação, como sempre, né, e eu tomei um susto quando eu olhei a data da publicação, eu achei que estava errado, fiquei procurando ver se o autor tinha uma outra publicação mais recente, mas não, era de 2014. Então, um estudo de 2014, você faz um post falando: "Olha, o estudo mostra que o açúcar faz mais mal do que o colesterol". E é uma coisa que chama, é atrativo, faz barulho, vai causar clique, mas não vai ajudar ninguém, porque não tem contexto, não está explicado e não é recente, né. E a boa ciência tem que ser atualizada o tempo todo. E o bom cientista, ele muda de opinião quando as novas evidências trazem uma perspectiva diferente. Isso é um conceito fundamental em ciência. Às vezes eu escuto pessoas falando: "Ah, os cientistas